tudo bem? Então, nesse dia de hoje, gostaríamos de falar a respeito de um assunto muito importante, que é a respeito do auto-perdão. Ou seja, o perdão direcionado para nós mesmos. O perdão perante o quê? O que em nós precisa ser perdoado? Quem está a nos julgar? Qual é o tribunal para o qual estamos nos reportando? Gente, quando temos a necessidade do auto-perdão, o tribunal nessa situação é da nossa consciência. Todas as vezes em que agimos, a nossa consciência está diante de nós como sendo um tribunal divino, a nos indicar que estamos indo contra os princípios éticos e morais que a nossa consciência julga que estamos aptos a realizar no nosso atual estágio evolutivo. Acontece então que quando estamos muito atrasados no processo evolutivo, a nossa consciência nos culpa muito pouco. Então, geralmente, aqueles que muito erram são os mais alegres diante da vida. Por quê? O tribunal de sua consciência não lhes julga muito pesadamente. Então, não tem uma grande dificuldade perante os atos da vida. Ele não sente diante de si uma grande necessidade de perdoar-se, pois não se julga demasiadamente. Porém, à medida que nós avançamos em conhecimento espiritual e começamos a entender que a vida é estabelecida por leis, por normativas divinas, trazidas por Jesus, mas que existem desde o princípio da formação dos mundos, que são as leis de Deus, nós vamos então percebendo que há regras, que há normativas, e que o nosso livre-arbítrio deve ser exercido com coerência diante dessas leis. E então a nossa consciência começa a nos cobrar mais. E aí então surge a necessidade do auto-perdão. O que acontece quando a nossa consciência começa a nos cobrar a respeito daquilo que fazemos? Nós percebemos então a necessidade de algo muito importante. E não há evolução espiritual. Não há ser humano melhor que antes não tenha passado pelo processo de arrependimento. A palavra arrependimento, que é um termo muito utilizado por Jesus e também por João Batista na época, significava o quê? Arrepender-se é modificar o seu perfil mental e renovar atitudes. Isso é arrependimento. Quando João Batista dizia a todos: arrependei-vos, arrependei-vos que o fim está próximo, que o Mestre está chegando, arrependei-vos todos. Quando ele dizia isso, ele queria dizer: todos vocês, por favor, vamos modificar os nossos atos, vamos nos dar conta perante o tribunal da nossa consciência de que aquilo que estamos fazendo não é adequado. E vamos ter energia, força de vontade para reformarmos as nossas atitudes em direção ao caminho do amor. Então, Jesus vem nos trazer o alfabeto divino, que pode ser resumido através do: amai-vos uns aos outros como vos amei. Amai a Deus sobre todas as coisas. Amai o próximo como a si mesmo. Não faça para o outro aquilo que não gostaria que o outro te fizesse. E isso pode resumir perante a nossa consciência todas as leis de Deus em apenas um único termo. Porém, começamos então agora nos aprofundando no assunto do auto-perdão. Precisamos entender que, apesar de tudo, nós nunca seremos perfeitos enquanto aqui na Terra. Existe um livro muito lindo chamado Auto-Perdão, em que Joana de Ângeles diz que ninguém pode se considerar irretocável enquanto está no processo de evolução. E ela continua dizendo que mesmo aquele que segue retamente o caminho do bem,
está sujeito à alternância de conduta, tendo em vista os desafios que se apresentam e o estado emocional do momento. Todos podem errar, e isso acontece a miúde. Então temos o dever de perdoar-nos, não permanecermos no equívoco e, então, fazermos o possível para reparar o mal que fizermos. Então, justamente, não há nenhuma pessoa que passe pela Terra e que seja irretocável. Por quê? A cada momento, o nosso fluxo de pensamento, as nossas emoções vão se modificando. O turbilhão de atividades às quais nos envolvemos ao longo do dia vão deturpando a nossa mente. O pensamento das pessoas que nos cercam são incorporadas também pela nossa alma. E quer queira, quer não, da mesma maneira que nós influenciamos o próximo, é natural que também nos deixemos influenciar. E como vivemos ainda em um mundo de muita dificuldade, de muito atraso moral, ainda muito distanciado das leis divinas, é natural que a influência das pessoas ao nosso redor sejam deletérias e que então com isso nos deixemos desviar por esses pensamentos e que a nossa conduta então seja guiada e se faça, às vezes, quanto mais próximo dos outros, mais tendemos a copiar-lhe as atitudes, a copiar as atitudes dos outros no nosso dia a dia. Mas então, Jean, como eu não vou copiar se tudo à minha volta parece me indicar o caminho do mal? E aí surge Jesus na nossa consciência nos dizendo: ó, vocês todos, orem e vigiem. Estejam em conexão com o Pai por meio da oração. Que as vossas atitudes sejam uma oração para com o Pai. Mas quando o turbilhão do mundo te influenciar, esteja atento. Esteja em contato contigo mesmo, para que tão logo você perceba o seu desvio, você retorne para o caminho reto. Jesus já nos indicou que devemos estar vigilantes o tempo todo, para que não nos deixemos influenciar por demais com aquilo que está ao nosso redor. Mas ainda que oremos, ainda que tenhamos muita vigilância, existe uma coisa importante que Joana de Ângeles nos disse. Ainda assim, todos iremos errar. Todos iremos errar, e isso é natural. Aquele que acredita que está acima das leis, ou que se acham ser perfeito e que não se permite errar, está entrando numa autoexigência demasiada. E é nesse momento que ele precisa racionalizar. Se não existe ser perfeito, por que nós iremos nos exigir a perfeição e não iremos permitir que nós tenhamos sim a nossa oportunidade de erro? Mas, se temos o direito de errar, temos sim a obrigação de nos arrependermos e de no dia seguinte, ou no mesmo dia, fazermos o possível para nos recuperarmos diante daquela atitude que nós equivocadamente acabamos realizando. Ela nos diz então mais adiante que a culpa é sempre responsável por vários processos neuróticos e que deve ser enfrentada com serenidade e altivez. Serenidade para que possamos então deixar de sair daquele turbilhão que a culpa nos traz. Quando estamos envolvidos pelo complexo de culpa, o turbilhão que ela nos traz parece que nos tira da conexão com o momento. Nós ficamos pensando como poderia ter sido, o como que deveria ter sido feito, o porquê que eu me deixei levar por aquela situação. E, então, eu deixo de ter a segunda característica que ela disse, que é a da altivez. Porque quando eu me culpo por demasiado, eu acabo entrando num processo psicológico que me rebaixa, que me entristece, que me desliga das coisas à minha volta e me conecta com o sentimento de culpa.
Isso forma um ciclo dentro da minha mente e eu deixo de ter a altivez necessária. Altivez para que no dia seguinte eu tenha todas as minhas energias disponíveis para poder então dar o meu melhor novamente. Para poder então dar o meu melhor novamente. Jean, se eu errei no outro dia, não foi o meu melhor, então não é novamente. Sim, foi o seu melhor. Aquela atitude que você fez causou uma modificação interna que gerou arrependimento, que gerou experiência e que então te propicia para que no dia seguinte você seja melhor do que foi ontem. Então ontem você também deu o seu melhor. E o seu melhor não era à altura daquilo que você desejaria. Mas Deus compreende as suas limitações. Ele apenas deseja que você tente dar sempre o seu melhor. E que você evite, sabendo que algo está errado, praticá-lo. Jesus fica muito mais triste com aquele que percebe o seu erro, que se arrepende, mas que tem a oportunidade de se modificar e pelas suas próprias escolhas, prefere permanecer no erro, do que aquele que erra muito, não foi ainda apontado pela sua consciência e continua fazendo aquilo equivocadamente sem saber do seu erro. Aquele que faz a atitude sabendo que está errando é muito pior do que aquele que faz sem saber. A mesma coisa acontece quando somos excessivamente críticos. Quando somos críticos com alguém, estamos tentando estabelecer a nossa régua para o outro. Você já tem conhecimento e está caindo no erro da crítica. Caindo no erro da crítica por quê? Porque a lei de Deus é a lei do amor, a lei do perdão. E quando entramos na crítica, deixamos de perdoar o próximo e com isso tentamos rebaixá-lo. Mais para frente, Joana de Ângeles nos diz que a terapia moral pelo auto-perdão impõe-se como indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional e o respeito por si mesmo. Gente, quantas vezes acabamos percebendo então que o próximo faz algo e a gente deixa passar por cima? Deixa passar, a gente evita julgar. Quando evitamos julgar, estamos respeitando aquela pessoa. Estamos compreendendo ela. Estamos nos colocando no lugar dela, sabendo dos seus limites. E com isso, então, estamos respeitando. Quando temos a necessidade do auto-perdão, porque nos culpamos por demasiado, estamos deixando de respeitar a nós mesmos. Estamos deixando de respeitar o nosso momento atual. E entendemos que as nossas capacidades são evolutivamente sempre melhores. Sempre há o que melhorar. Se hoje não estamos ainda ao nível que desejaríamos, esforcemo-nos para que amanhã estejamos nesse nível que desejamos. Torna-se essencial, portanto, uma reavaliação da ocorrência, um exame sincero e honesto em torno do acontecimento, diluindo-o racionalmente e predispondo-se a dar-se uma nova oportunidade. Olha aí, a oportunidade de amanhã ser melhor do que hoje. Da mesma forma, supere a culpa e mantenha-se em estado de paz interior. Como falamos antes, retirando aquele torvelinho interno que me desconecta com a realidade presente. Eu fico muito mais chorando as lágrimas por aquilo que passou do que me conectando no presente para que agora eu faça melhor. E então ela finaliza dizendo que seja qual for a gravidade do ato infeliz, é possível sempre alterá-lo quando se está disposto a fazê-lo, recobrando o bom humor
e a alegria de viver. Quando o complexo de culpa atinge níveis muito profundos, como ela falou anteriormente, isso acaba por causar neuroses em nós. Essas neuroses criam estados de loucura e estados depressivos e por vezes até tendências suicidas muito tristes. E então retiram de nós o bom humor e a alegria de viver. Quando nós nos perdoamos em relação ao nosso passado e entramos de cabeça em direção ao nosso presente e temos fé em Deus e que Ele estará conosco hoje e durante o nosso futuro, nós então recobramos a nossa alegria de viver, a nossa boa vontade para com a vida. Então nos compromissamos com Deus e conosco mesmos de termos o verdadeiro arrependimento, que é aquela chama interna que se acende, que cria novos valores e que enxerga então a nossa capacidade de sermos melhores. Existe um livro muito maravilhoso chamado O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, escrito por Alberto Almeida. Então ele nos diz que quem pratica o auto-perdão transforma vicissitudes são dificuldades, em aprendizado, erro em experiência, negatividade em lição, sombra em luz. Tudo a se expressar por meio de uma nova ética comportamental. É como se você estivesse mais em contato com o teu consciente, mais em contato com o teu eu profundo. Então você permitisse a você mesmo ser melhor do que aquilo que você era. Aproveitar tudo o que aconteceu como uma oportunidade de lição, aprendizado, renovação. Tudo isso se torna extremamente importante. Outra parte muito importante, no livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, no seu capítulo 3, O Exercício do Perdão, Alírio de Cerqueira Filho nos diz: vê-se bem pela passagem da mulher adúltera e outras do Evangelho, que nas leis divinas não há espaço para julgamento, condenação ou punição na doutrina cristã. E que esse culto à culpa e à punição foi inserido dentro do cristianismo e deve ser urgentemente ressignificado. Não devemos permitir que julgamento e condenação entrem profundamente dentro de nós. Devemos sim nos permitir nos perdoarmos e então trilharmos o caminho em direção à libertação. Esperamos que tenhamos auxiliado a todos, que estejamos hoje e sempre em paz e que Deus Jesus seja sempre conosco. Que assim seja.